Boa noite, estamos começando mais uma live da Health 5D, dentro desse mês de conscientização sobre o autismo. E eu queria, hoje a gente vai falar com a doutora Gabriela Matos, né, que ela é especialista em biofísica, trazer um olhar completamente diferente dentro da biofísica, pra gente, dentro do cuidado com o autismo, para a gente conversar e trazer a visão dela, que é super diferente, assim, fora do lugar comum, né? A gente está dentro desse mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista e do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente já teve uma live super interessante que foi ontem com a doutora Gabriela Chaves, que é nutricionista, e foi sobre a conexão do cérebro com o intestino, que gerou um e-book super legal que está no link para quem quiser adquirir esse e-book sobre essa conexão do cérebro e intestino e dentro da visão do transtorno do espectro autista. Tá? Então, já vou chamar aqui a doutora Gabriela Matos para entrar com a gente. Mas, lembrando que temos esse e-book e temos mais um e-book da doutora Ingrid Teixeira, que é médica, e também ela fala sobre o autismo na adolescência, tá? Então é um e-book muito interessante. Então, os dois estão lá na página da Health 5, esses dois conteúdos interessantes. Vamos ver aqui a doutora Gabriela Matos para entrar. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Gabriela? Que Tudo prazer ter bem. você aqui com a gente, falar sobre um assunto que me interessa bastante, né, pessoalmente, profissionalmente. Eu gosto bastante da biofísica. Já tive o prazer de assistir uma palestra sua e sair de lá encantada, e agora com muito orgulho e muito prazer de estar aqui, honra estar aqui com você conversando sobre esse assunto tão interessante. Você quer falar alguma coisa? Pode começar, pode abrir, pode falar. Não, eu queria agradecer a oportunidade, acho que esse é um assunto muito diferente, né? A gente tem muita resistência para poder ah, espalhar essa mensagem, né, da academia, de pessoas mais céticas, né? Mas quando a gente traz isso para um contexto mais científico, a gente consegue impactar mais pessoas. Então, muito obrigada pelo convite. Com certeza, eu vi as suas publicações, né? Várias publicações, então você está conseguindo realmente trazer esse respaldo científico para um olhar da biofísica aplicada à saúde, né? Que ainda tem muitos preconceitos com a temática, né? E aí eu queria introduzir aqui um pouquinho a biofísica, né? Para quem não sabe, não entende, quando a gente reduz o corpo, né? Para o órgão, para os tecidos, para as células, para o átomo, a gente percebe que, na essência, o corpo não é só uma estrutura física, né? Ele é comunicação, ele é luz, ele é impulso elétrico, ele é informação. A gente troca informação, nossas células, nossas moléculas, nosso corpo está trocando informação o tempo todo. Então, antes da gente ser esse corpo biofísico, bioquímico, tudo, a gente é um sistema informacional. E é isso que a biofísica estuda, e é esse olhar que a Gabriela vai trazer para mim, para a gente aqui, né? Quando a gente tem essa comunicação, essa informação e está tudo acontecendo bem, talvez a gente não manifeste tantos sintomas. Mas quando a gente tem uma falta de comunicação, e aí os sintomas começam a aparecer, e é aí que a gente entra com esse olhar da biofísica aplicada à saúde. Né? Então, a doutora Gabriela ela vem integrando essa parte da ciência, de tecnologia, da prática clínica, da escuta, né? Do cuidado, e das técnicas das terapias, das máquinas, que ela vai trazer aqui, vai explicar um pouquinho, né, da avaliação bioeletrográfica do Rio Duraco, a acupuntura, as fórmulas homeopáticas, né, que são frequenciadas, a água informada. São algumas outras terapias, técnicas, olhares, que talvez muitas pessoas nunca nem tenham ouvido falar, mas que a gente quer trazer aqui, introduzir, começar a trazer esse olhar, né, para um público maior e conseguir trazer isso de uma forma técnica e didática, que eu tenho certeza que a Gabriela vai trazer. Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Quem está escutando depois, essa live vai ficar gravada, tá? Então, quem quiser deixar para assistir depois, ela vai ficar gravada. E quem está assistindo em outro momento, aproveite para seguir a gente aqui no Instagram da Health 5D, a seguir a doutora Gabriela também. E a gente vai começar aqui para entender os pontos que realmente vão mudar essa forma da gente compreender e conduzir
o autismo, né? Então, vou começar com a minha primeira pergunta, que é assim, você vem trazendo esse olhar da biofísica, da tecnologia, da sensibilidade no olhar para o autismo, né? Explica um pouco essa sua forma de atuação no tratamento do autismo, como que ela é? Começa do começo, para a gente entender. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nada na natureza está de forma aleatória. Nada. Nada no ambiente está de forma aleatória. A natureza, ela é matematicamente precisa, né? E a frequência do indivíduo também. A energia não está circulando no indivíduo de forma aleatória. Ela circula por 12 canais muito bem estruturados, conhecidos como meridianos, né, dentro de uma leitura reconhecida pela medicina tradicional chinesa, né, reconhecida mundialmente pela Unesco e ainda por cima transformada em patrimônio imaterial da humanidade, né? Então aqui é um saber que a gente simplesmente não pode ignorar, né? Quando a gente fala de um sistema médico, né, altamente reconhecido, é algo que a gente não pode ignorar. Então, dentro dessa temática, dessa visão taoísta, né, dessa sequência meridional, eu me fiz uma pergunta dentro do autismo. Que é a pergunta investigativa, né? Se eles têm como característica diagnóstica central uma dificuldade eletromagnética dos 5 sentidos, né? Será que essa experiência sensorial atípica também poderia exibir um padrão eletromagnético atípico, já que ela entra no sistema e vira, né, impulso eletromagnético? E se sim, como é que eu poderia mensurar isso, né? Foi aí que eu entrei nas tecnologias Ryodoraco e nas tecnologias de bioeletrografia. Quando a gente está dentro de um curso de acupuntura, ninguém ensina para gente que a gente deve utilizar ferramentas para ler, ferramentas tecnológicas para ler o paciente, porque na verdade, é parte integrante da educação na acupuntura você poder ler o paciente ou fazer um diagnóstico energético, né, sem nenhuma ferramenta, e está correto. Então, a acupuntura não considera o Ryodoraco ou a bioeletrografia um sistema diagnóstico, vamos dizer assim, ela tem toda uma linguagem. Mas, quando a gente trata de uma patologia multiacometida, né, que a gente não sabe nem por onde começar, né, a tratar principalmente algo invisível, essas terapias, essas ferramentas de análise, elas entram como um norte, né? Então, a minha pergunta foi, será que estava demonstrando um padrão eletromagnético alterado ou muito acentuado? E estava, né? Então, eu comecei a mensurar um monte de pacientes autistas, né, de todos os níveis, e encontrei um padrão eletromagnético muito claro nas duas ferramentas de análise. Tanto o Ryodoraco quanto a bioeletrografia, elas utilizam as vias meridionais, né? Elas leem pelos pontos de acupuntura, na bioeletrografia pelos 10 dedos, os 10 pontos extra da ponta dos dedos, e ela faz essa análise através dos meridianos de acupuntura, e o Ryodoraco também, você faz a análise em 24 pontos eletropermeáveis de acupuntura, traçando então um panorama. Então, o que a gente encontrou, né, dentro dessas duas ferramentas tecnológicas? A gente encontrou um nível de estresse altíssimo, que liga com o estresse oxidativo do autismo. A gente encontrou chakras voando para tudo que é lado e muito longe dos centros energéticos, né, que fala sobre o metaboloma autista, né, que eles têm dificuldades são multiacometidos no seu metabolismo, isso está muito claro, é um exame muito visual, né? E a gente encontrou também um padrão sindrômico amplamente divulgado na literatura da acupuntura, que é um padrão de fígado excitado e coração inibido. Inclusive, é um padrão acoplado, é um padrão
onde um acontece por causa do outro, né? E a própria literatura te dá subsídios para tratar essa síndrome, né? Então, o que eu desenvolvi baseado nesses achados que eu consegui publicar, né, na Frontiers, por exemplo, que é a terceira maior editora do mundo, foram esses achados bioeletrográficos e do Rio Douraco. Então, baseado nessas análises, é que a gente consegue traçar um norte para esses terapeutas, né, que estão vindo do nada. Mas essas ferramentas também mostram algumas particularidades que a criança possui, e aí a gente pode fazer uma prescrição muito personalizada, customizada para ela, né? Diferenciando dos níveis, né? Mas, assim, clinicamente, quais são os padrões que você observa de alteração e os sintomas, assim, só para trazer um pouquinho para a prática? Realidade, né? Então, os sinais e sintomas muito claros da estagnação do meridiano do fígado, né? O meridiano do fígado é o meridiano da raiva, né? Então, a primeira coisa que a gente encontra é alto padrão de frustração, fúria, raiva. O meridiano do fígado também é responsável pela contração dos tendões, né, pelos tendões, músculos e tendões. Então, todos esses espasmos musculares, essas contrações que eles fazem, são muito características, dor em trapézio, né, também comportamento maníaco, uma série de sinais e sintomas totalmente característicos do autismo são encontrados na estagnação do meridiano do fígado. Então, quando a gente controla essa energia, primeiramente, a gente começa a controlar a raiva desse paciente. E aí, e a raiva, por ser uma energia e uma emoção muito rápida, quando a gente começa a controlar essa energia, aí que a gente vai ver quem é o ser humano que está por baixo disso tudo, né? A gente encontra um ser humano triste porque não consegue se expressar, né? Aliás, o meridiano do fígado também é responsável pelo livre fluxo das emoções. Então, a gente vê claramente esses pacientes com muita dificuldade de se expressar, né? Por isso que eles se expressam através da raiva. Então, a gente tem aí pacientes com dificuldade de se expressar, com raiva aguçada, com músculos e tendões truncados. Isso altera a coordenação motora fina, né? Então, existe, inclusive, vários estudos que falam no autismo, que linkam o autismo ao cerebelo, né? E, na verdade, quase todas as funções do cerebelo são compatíveis aos sinais e sintomas característicos das síndromes do fígado. O que eu acho interessante é que você vê os padrões relacionados às emoções, né? Que a gente fala da medicina tradicional chinesa, ela traz muito essa questão das emoções relacionadas aos grupos de meridianos. E são, a maioria hoje, né, os tratamentos, a maioria são para paciente realmente criança, ou não verbais, né, ou adolescentes, adulto que seja, mas eu acho que na gente, né, nas pessoas, no geral, é difícil da gente, às vezes, identificar as emoções, né? Eu tenho pacientes que, quando eu também relaciono essa questão, sou dentista, também relaciono a questão dos meridianos, e aí era um dente relacionado à raiva, aí perguntei da raiva, e ela ficou meio assim, não sei. E aí ela voltou umas 2 consultas depois e falou assim, olha, eu quero te agradecer porque eu não sabia que eu tinha raiva. E é tão difícil da gente identificar, às vezes, a emoção que você está sentindo. E aí, às vezes, nesses pacientes que têm essa dificuldade de comunicação, você está pegando pelo padrão da emoção, né? Então, você pega ali o que o cuidador, muitas vezes, não consegue trazer. Exato. Né? Na verdade, assim, como a maioria das crianças não consegue se expressar. Isso é muito claro numa síndrome do fígado, né? Então, ela já tem uma dificuldade enorme de se expressar. E aí o cuidador passa a ser a voz dessa criança, né? Grande parte deles também são não verbais. Então, a anamnese é trazida muito pelo cuidador e também pelo fato de serem crianças, né? A gente escuta o pai, a gente escuta, né, quem está no dia a dia com a criança. Mas quando a criança põe o dedo no aparelho, nós estamos vendo a criança, né?
Então, a gente consegue compreender que nível de estagnação ela tem, se isso está afetando outros meridianos, como isso está acontecendo. Então, a gente tem ali uma base para tratar, mas a gente tem as particularidades daquela criança. Tem criança medicada, tem criança não medicada. E pasme, as crianças não medicadas, elas respondem muito mais rápido às modulações. Então, basicamente, o que a gente vê ali não é só o padrão sindrômico do fígado, mas o que a gente vê é um sistema com alto grau de incoerência. Então, alto grau de nível de estresse, alto metaboloma todo alterado, a energia do fígado, né, como se fosse um trânsito que não flui. Então, um alto grau de incoerência energética. Então, o que a gente tem que trazer para esses pacientes são terapias com altíssimo grau de coerência. E hoje, a nossa tecnologia biofísica com maior grau de coerência existente no mercado, que pode tratar tanto localmente quanto sistemicamente, é o laser. O laser, ele tem um feixe coerente e colimado, ou seja, as partículas fóton, elas viajam paralelamente, né? Então, ela é altissimamente coerente. Então, quando a gente traz uma tecnologia coerente, quando a gente traz coerência, como se a gente estivesse usando como se a gente fosse o maestro, né? A gente estivesse ordenando esse sistema, você vê o paciente sentindo enorme alívio quando sai. Pacientes que chegam super agitados, saem bem menos agitados. Então, a própria modulação com laser, ela hoje já é muito bem estudada e ela traz vários benefícios, né? Diminuição do estresse oxidativo, né? Estímulo dos neurotransmissores de GABA, ela traz várias... melhora a microcirculação cerebral, então ela traz vários benefícios que o autista precisa, né? Numa terapia biofísica não invasiva, a gente consegue fazer isso através da pulseira do ILIB, por exemplo, e a gente consegue fazer isso ao mesmo tempo, né? Punturando os pontos de acupuntura com laser local, e a gente ainda pode usar outros recursos numa sessão muito rápida, porque tempo para nós é dinheiro, né? No autismo, eles não aguentam ficar muito tempo em consulta, então a gente tem que ser rápido, né? O tempo que eles deixam a gente tratar é muito curto, então a gente precisa fazer fotobiomodulação, laser terapia, enquanto ele recebe o LIB, eu tô né, fazendo aí, a gente tem uma empresa que utiliza florais em gel, que eu posso fazer enquanto eles estão recebendo a terapia. Então, eles vão recebendo Oxyflower, vão recebendo conscientes, vão recebendo ali tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente joga esse monte de coerência em cima da criança, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, a gente consegue resultados muito maiores, muito melhores do que se a gente estivesse só fazendo LIB, só fazendo laser cultura, só fazendo floral frequencial, né? Então, quando a gente junta isso tudo, toma uma grande bomba coerente, né, no paciente, a gente consegue um resultado extraordinário. Paciente que não falava, volta a falar. Paciente que não se expressava, começa a se expressar. Paciente que não conseguia focar, começa a focar, né? Então, assim, diversas pacientes que faziam fúria. Eu tinha um paciente que veio, inclusive, da Gabriela Chaves, ele tinha uma síndrome que eu nem conhecia, chama Síndrome do Hulk. Ele tinha tanta raiva, mas tanta raiva, que ele saía para matar. E os pais disseram para a mãe dele, né? Olha, teu filho não tem jeito. Teu filho não tem jeito. Esse ano, eu tô toda arrepiada que esse ano ele fez o Enem, foi classificado dentro da categoria autista, mas dentro da categoria autista, né, dentro da sala especial que ele fez a prova, ele foi o único que conseguiu concluir. A grande maioria dos autistas que estavam na sala passam mal de ansiedade, desmaiam, né? Então, ele foi o único autista que conseguiu concluir o Enem. Ele passou
para a história e está cursando. Então, esse é o tipo de vitória que a gente consegue. Paciente que tinha uma escrita, uma escrita muito ruim, conseguindo ter mais controle do sistema motor fino, né? A gente consegue melhorar a qualidade de vida dele a ponto dele ter uma vida social muito melhor do que uma série de pacientes que não têm acesso a essas modulações. Porque o que a gente vê, né, não sendo uma crítica, mas o que a gente dentro do padrão são as terapias comportamentais, né? E a sua sugestão, o seu tratamento, ele não é no comportamento, né? Ele é na base, ele vai antes do comportamento, né? É como se alinhasse toda aquela base para refletir no comportamento. Então, na verdade, eu acho que todas as terapias que trazem grau de coerência são válidas quando elas são feitas combinadas, né? O meu objetivo é trazer a coerência, é trazer a soma, é criar pontes, ao invés de levantar muros, né? Que quando alguém diz, o TO é o mais importante, né? A fono é o mais importante. Todas são importantes. Todas são importantes. E quando combinadas, dentro de uma sistemática indicada para aquele paciente, você vê, um paciente não verbal não tem como não fazer fono. Ele tem que fazer fono, entendeu? Mas se ele tem uma impulsão por trás, onde a gente consegue melhorar a oxigenação cerebral dele, onde a gente consegue apertar pontos de fala, onde a gente consegue fotobiomodular, em cima do cerebelo dele, né? Onde a gente consegue jogar um oxyflower em cima dele. Qual vai ser o desempenho dessa criança na fono? Muito maior. Melhor. Entendeu? Os vão ter evolução, né? Exatamente. Aí a fono começa a ver evolução, aí a TO começa a ver evolução no sistema motor fino. Então, todas essa estrutura combinada, ela alavanca o sistema que já está existente aqui, né? Que é o sistema comportamental. Mas o comportamento já é o resultado bioquímico. A gente vem trabalhando nos bastidores. A gente vem empurrando a energia dessa criança para que ela tenha um bom desempenho, né? É muito interessante. E aí, então, você falou do Rio Duraco, da bioeletrografia, dos florais, do ILIB. Agora, fala um pouco aonde entra o aterramento e a ressonância Schumann nesse tratamento. Então, as terapias com alto grau de coerência, né, são muito indicadas para o autismo. Então, o laser é indicado para o autismo, o ILIB é indicado para o autismo, os florais são indicados para o autismo. Outras, agora eu encontrei a Gabriela Chaves, né, no congresso, estou incluindo no curso que eu estou escrevendo também práticas integrativas, práticas integrativas complementares de fitoterapia, nutrição, são outras práticas que são coerentes, que não medicamentosas e que também têm a sua influência. Existe uma fitoterapia toda voltada para o meridiano do fígado, então tudo isso ajuda, esse background nutritivo e fitoterápico também ajuda, mas existe uma ressonância específica que é altamente coerente, que é a ressonância Schumann. A ressonância Schumann, ela tem um ritmo sequenciado, matemático, altamente algébrico, tá? Então não é... O que é a ressonância Schumann, para quem não sabe? Vou explicar. A incidência de raios que é soltado da atmosfera, que bate no chão, que bate no nosso solo, ela tem um pulso. Então, esse pulso é algébrico. Então, esse pulso ele vai se ritmando nos números 8, 14, 21, 34, né? Ele vai se ritmando. E ele vem da incidência dos raios solares na superfície terrestre. Esses raios solares, quando eles incidem na superfície terrestre, deixam a superfície terrestre altamente elétrica. E esses elétrons
que ficam na superfície, quando absorvidos, é muito importante que a gente entenda isso, quando absorvidos através de R1, que é o primeiro ponto da acupuntura, o rim número 1, a gente tem só um ponto de acupuntura localizado na sola dos pés, que é o R1. O nome dele é fonte borbulhante. Fonte borbulhante de elétrons. Os chineses são sensacionais, eles já sabiam disso com muita maestria. Então, é através de R1 que a gente busca esses elétrons e ele vem dentro de uma sequência ritmada. É tão importante essa sequência matemática e mais importante ainda do que a sequência matemática, é tão importante que a gente faça essa interdisciplina da nutrição com a biologia, com a biofísica, com a bioquímica. É tão importante que a gente levante pontes, que a gente construa pontes ao invés de levantar muros, que existe um estudo na biologia que conecta esse pulso e esse ritmo numérico e algébrico com os ritmos cerebrais. Então, em teoria, quando você coloca o seu pé no chão, você está sincando a sua mente com o ritmo terrestre e se conectando a uma energia maior, uma energia universal. Porque eles acreditam que esse ritmo, 7, 21, 8, 14, 21, 34 e assim por diante, é um pace que criado pela natureza, né? E que a própria natureza terrestre utilizou nos seus seres vivos como um ritmo universal para começar toda a vida na Terra. Então, em teoria, toda essa sequência numérica, ela serviu de background para que todos os seres vivos pudessem se conectar dentro de uma linguagem universal. Coincidentemente, e agora eu vou fazer um parêntese, que não está nem nos estudos do grounding, ou seja, do aterramento, e nem nos estudos da biologia. Quem conhece muito bem matemática, conhece os números fibonáticos, a sequência fibonática, coincidentemente ou não, né? Esses números também coincidem. Então, na minha opinião, existe uma natureza perfeita que conecta o ambiente com o indivíduo, e essa sequência ritmada está e nos liga através de R1. Agora, o que a gente pode fazer quando a gente tem um paciente que não quer colocar o pé no chão porque ele tem nervoso, né? Ele tem uma dificuldade tátil que ele não consegue botar o pé na grama. Uhum. O que acontece quando a gente tem uma pessoa, um deficiente, né, que não consegue colocar, que perdeu as pernas, que não consegue colocar o pé no chão, né? Para isso, existiu um cientista muito maravilhoso chamado, um cientista e médico muito maravilhoso chamado Dr. Stephen Sinatra. Ele é o pai da coenzima Q10, o pai da K2. Ele é um ativista do aterramento, né? E ele se associou a o desenvolvedor dos famosos tapetes de grounding, né? Os tapetes de aterramento. Esses tapetes de aterramento que você coloca no terceiro pino da tomada são uma solução. Mas aqui no Brasil, eu teria muito medo, se eu tivesse um filho autista, de colocar um dispositivo na tomada, né? E deixar meu filho em cima por 5, 10 minutos. A gente não tem, infelizmente, esse grau de fiscalização, né? Para ter certeza que nosso prédio está aterrado, que nosso sistema elétrico é seguro. Então, eu procurei uma outra tecnologia que pudesse me fornecer esse ritmo sequenciado de uma forma segura e que eu tivesse certeza que estivesse funcionando. Foi aí que eu encontrei a tecnologia da Quantum Digital. A tecnologia da Quantum Digital,
ela é uma tecnologia radiônica, ela não é posicionada para você para tratamentos presenciais, mas ela tem um circuito integrado dentro que ela emite microamperes. Então é como se ela fosse um TENS. Ela funcionaria como um TENS, só que com uma frequência muito baixinha que o próprio paciente não consegue sentir, o que é maravilhoso para um paciente autista. É tão baixa a corrente que ele não sente. Então eu simplesmente fico igual a pulseirinha do Ilib. Eu coloco e ele não sente nada, porque a luz ele não sente, então eu boto a pulseirinha do Vibratec, da Quantum Digital, e ele também não sente. Nesse circuito, veja o que ele fez. Ele pegou um laser que é da mesma tecnologia do Ilib, um laser 660, e ele atravessa um cristal de Vogel. O que é o cristal de Vogel? Vogel foi o cientista principal da IBM, trabalhou 27 anos na IBM, foi responsável pela introdução do cristal líquido na indústria, e ele desenvolveu um cristal com lapidação de 12 facetas, onde ele dizia que essa é a faceta mais importante para você emitir, para você refracionar, utilizando todo o potencial do cristal de quartzo. Então, veja, esse laser atravessa um cristal de Vogel e encontra um gerador Schumann. E é isso que a criança recebe na mesma hora. Ou seja, um laser com um feixe altamente coerente que atravessa um cristal de Vogel, faz um e encontra uma ressonância Schumann absolutamente perfeito. O que aconteceu com essas crianças no antes e depois das análises Riodoraco foi algo que me deixou de queixo caído. Quando você faz a análise Riodoraco, você vê os 12 meridianos principais de acupuntura aqui em cima, né? É coração, pericárdio, triplo aquecedor, e você vê a faixa direita e esquerda, porque a gente mede na faixa direita e na faixa esquerda, tá? Então você vê bexiga direita e esquerda, você vê triplo aquecedor direita e esquerda, pericárdio direita e esquerda, e ele tem uma escala numérica, tá? Então é muito comum que você pegue uma criança autista com o eletromagnético dele todo alterado, e esse Riodoraco dele sai assim, né? Depois de 10 minutos dele recebendo Schumann, o exame Riodoraco dele não só entra em homeostase, como ele vem certinho. 2-2, 2-3, 4-4, 3-4. Ou seja, você vê um esforço hercúleo do sistema para se autorregular com uma precisão fora da curva. E isso é muito nítido nos gráficos de Riodoraco, entendeu? Isso se manifesta na sintomatologia, na clínica. Então, nós não conseguimos, infelizmente, curar o autismo. Porque o que me parece é que é um circuito que você regula e ele desregula, você regula e ele desregula. Eu não entendo esse mecanismo por trás, por que ele é disruptivo. Então, o que você começa a enxergar nas crianças que estão expostas a terapias com alto grau de coerência são desregulações totalmente espaçadas. Então, você vê um paciente que desregulava 3 vezes por dia, regulando 2 vezes por semana. Você vê um paciente que desregulava 4 vezes na semana, desregulando 1 vez por mês. E vai ainda um pouco mais de coerência, né? Totalmente coerente. Mais ainda, quando você explica para ele, né, quando você pega um paciente um pouco mais velho, como foi o caso desse menino, que a gente conseguiu passar ele para o Enem, você vê crianças entendendo o que eles têm. E isso modifica tudo. Isso, você ter um diagnóstico, você entender o mecanismo pelo qual a tua síndrome circula, né? Eu tinha pacientes que começavam a apertar F2
quando se sentiam nervosos, que é o ponto fogo do fígado. Pacientes que começaram a apertar ponto alarme do fígado. Pacientes que sabiam o que fazer quando se desregulavam. E assim, os pais também conseguiam entender o mecanismo de como funciona e conseguir ficar mais calmos diante de uma regulação, ter subsídios para poder se organizar. Né? A gente hoje tem stipper, que é acupuntura sem agulhas, que também são micropartículas de silício. Então, veja só, a gente tem hoje um gerador Schumann que atravessa, que passa um laser e atravessa um cristal. A gente tem o próprio laser, né? A gente tem o stipper que também é cristal. Então a gente está trabalhando dentro da mesma matéria-prima. E o mais legal de tudo, o laser, os primeiros lasers que foram criados a partir do cristal de rubi, porque o cristal é a matéria-prima com maior grau de coerência existente no planeta. Então, a tecnologia foi evoluindo tanto que hoje em dia eles conseguem reproduzir sem a necessidade do cristal. Mas aqui a gente está falando da mesma linguagem. O laser e o cristal são duas terapias altamente coerentes, né? Altamente ritmadas, altamente padronizadas. E quando você junta isso, né, com uma sequência fibonática, você não tem como esperar um resultado ruim. Não tem como isso ser uma terapia regressiva. Ela é só uma terapia progressiva. Claro que vai variar. Se esse paciente ele é bem nutrido, né? Se ele é bem orientado, se ele não está sufocado por medicamento, né? O sucesso do tratamento depende dessa integrativa. Da integrativa do neurologista, da integrativa com a fono, da integrativa com todos eles, né? Então, você vê, esse paciente nosso que passou no Enem, ele tinha três terapeutas principais. A nutricionista Gabriela Chaves, a biofísica Gabriela Matos e a neurologista dele, a psiquiatra dele, que também era Gabriela, ou seja, as três Gabrielas, né? E a gente se falando, a gente conseguiu ir tirando e desmamando o medicamento dele. Hoje ele usa apenas um medicamento psiquiátrico, ele tem uma vida relativamente normal, ele joga futebol, ele se integra na faculdade, ele ainda é limítrofe, ele ainda tem as suas limitações quanto um paciente autista, ele ainda tem o laudo, né? Ele precisa desse laudo porque caso ele desregule, ele sabe que ele tem, é como você ser asmático. Você pode ser controlado, mas se você enfiar a cara no travesseiro, você vai ter uma crise de asma. Então, você precisa ter a sua bombinha e o seu diagnóstico. Então, eu imagino que o futuro do autismo, se nós conseguirmos pegar essas crianças desde o início, a gente consegue impactar que esses sinais e sintomas se alastrem, a gente consegue trazer a eles a um grau de sociabilidade, não gosto nem de dizer normalidade, mas sociabilidade, né? E a gente ainda precisa com que essas tecnologias alcancem a quem não tem ainda acesso a elas. A minha percepção é que é quase aquela coisa do telefone, que você vai restaurar as configurações né? Vamos restaurar para a configuração original. É como se vocês, né, as técnicas buscassem sempre esse restauro, né? Ainda que desregula, que desbalanceia, volta para o... E aí esse padrão de coerência, essa repetitividade da coerência que ela traz os resultados, né? Então, assim, não é só tratar a ponta, né? Que é o comportamento, que é a não falar, a não comunicação, a dificuldade, a raiva, né? As estereotipias, é entender o padrão que existe por trás e sempre regular, sempre trazer isso para o ponto zero, né? Agora, como que é isso na prática com relação aos atendimentos? Porque, foi até que você falou, muitos não toleram o que toca, o que aperta, barulho,
tempo de consulta? Como é que isso é levado em consideração? Todas as consultas, você trabalha, pacote, entendeu? São 10, são 15 sessões e observa como é que fica, e aí faz todas as terapêuticas ao mesmo tempo. Você já falou que tenta fazer o máximo possível, né? Mas como que isso é levado em consideração dentro da individualidade de cada caso? A primeira coisa que ele precisa é passar pelas ferramentas de análise, né? Então, assim, inclusive as primeiras consultas, dependendo do grau deles, eu nem cobro. Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa entender sobre o autismo é que menos é mais e eles precisam da repetição para sobreviver. Eles usam a repetição como sobrevivência. Então, quando você inclui uma terapia, ele demora para se adaptar. Ele demora a entender que a terça-feira, 9 horas da manhã, ele tem que sair para terapeuta X. Então, primeiro a gente cria essa rotina e essa familiaridade dele com o que vai acontecer na consulta. Então, primeiro ele chega, eu mostro para ele, dependendo do grau. Tem crianças que vêm fluida, mas tem crianças que não. Então, num primeiro momento, o ideal é você gerar o maior grau de repetição possível. Fazer sempre o mesmo elogio, trazer sempre a mesma sequência. Ele chega, ele vai para a bioeletrografia, depois Trazer ele vai para o trazer a Randorato. rotina, né? O conforto da rotina. O conforto da rotina. Sempre no ambiente com luz muito baixa, né? Porque muitos deles têm fotofobia num ambiente muito sonoramente Bom. confortável, sem nenhum tipo de som. A sala é muito silenciosa. Então, assim que ele permitir, que ele me der a permissão, que ele entender que a caneta, né, laser, ela não machuca, que ela não é uma, uma seringa, né? Eles confundem com seringa. Até eles entenderem isso, eu não nem costumo cobrar essa sessão. Esse ritmo, quando ele me permite tratar, aí sim é o momento de começar a efetivamente tratá-lo. Então, primeiro ele precisa ser Uma analisado. adaptação, né? Exatamente. Primeiro ele precisa ser analisado. Analisou, ele tem todos os padrões que estão embutidos no autismo. Perfeito, a gente já tem uma base. Ah, mas esse aqui é não verbal, esse aqui tem deficiência auditiva, né? Ou tem alguma dificuldade auditiva. Aí a gente ajusta a prescrição para a necessidade daquela criança e repete a mesma conduta em todas as sessões. É muito importante o ritmo da consulta. Eu não mexo num ponto, eu não mexo numa dosimetria, nada. É tudo feito dentro de um ritmo. A sessão dura 25 minutos, às vezes menos, 20 minutos. São 5 minutos de bioeletrografia, são 10 minutos de bioeletrografia, 5 minutos de Reodoraco e 10 minutos de sessão terapêutica. Às vezes 15, se ele me permitir. Então, nem sempre eu uso a bioeletrografia, que é a mais demorada. Eu preciso fazer a bioeletrografia no início, no meio e no final do tratamento, mas não necessariamente em todas as sessões. Mas, obrigatoriamente, Reodoraco em todas as sessões. Então, eu passo essa análise Reodoraco, a sessão, e ele está livre para ir. Tá. Eu tive um pouco da visão da biofísica, né? E é uma visão muito do terreno biológico, né? Eles focam muito na história do terreno, de você fazer a limpeza de terreno. Você também trabalha de forma parecida ou é somente pela questão do Reodoraco e dos meridianos? Você traz esse equilíbrio lá embaixo, antes de tudo isso. É essa a visão ou tem alguma coisa dessa questão do terreno também? Então, o terreno... A minha pergunta é assim, existe priorização? O que você prioriza? Porque na lógica do que eu aprendi de biofísica aplicada à saúde, tem a limpeza do terreno, né? Limpar metal, limpar toxina, alimentação, né? E eu acredito que isso você tenha muito o trabalho dos outros parceiros, das outras especialidades que caminham com você. Mas dentro do seu olhar da biofísica ali, isso interfere de alguma forma dentro das prioridades do seu tratamento? Infelizmente, nem todos os pais têm essa visão ainda, né? Então, assim, a gente ainda não chegou num must do tratamento, né? Mas o fato é que quando você traz o alto grau de coerência para a criança,
ela se autorregula e ela se autolimpa. É uma coisa impressionante, né? É Então, assim, antes, né? Vai exatamente. antes dos pormenores. Exatamente. E aí você começa a ver se a gente já sabe que esse sistema regulador, ele vai mostrar o que está acontecendo com a criança. Então, se essa criança tem parasita, ele vai se manifestar. A gente vai conseguir enxergar isso de uma maneira melhor, não, de uma maneira melhor. Agora, esse já é um outro teste que eu venho fazendo. Uma das emissões com a Morpus, que é esse aparelho que emite laser pelo cristal de Vogel, né, que encontra o gerador Schumann, ele também emite ultravioleta. E ultravioleta é um alto matador de parasitas, né? Então, a gente também consegue trabalhar esse terreno deles através da emissão. Eu posso jogar, inclusive, as duas coisas ao mesmo tempo, tanto o laser quanto o infravermelho. Mas eu prefiro deixar essa seara do terreno biológico mesmo para a Gabi Chaves, por exemplo. Entendeu? Sim, então, tem outras que olham. ela entra com os momentos dela. O que eu estou fazendo, o que eu faço ali é deixando ele pronto para não se desregular enquanto ele faz essa desintoxicação. Então, por exemplo, a gente sabe que eles desregulam com muito mais rapidez e muito mais vezes quando eles estão desintoxicando, né? Então, a gente consegue equilibrar essa desregulação, a gente consegue vir como terapia de apoio durante a limpeza do terreno. Entendeu? A gente consegue propor até que ele faça 2 vezes por semana enquanto ele está fazendo isso, ao invés de uma vez por semana. É a organização prévia a tudo isso, né? Para permitir que isso tudo aconteça. Eu entendi. Agora, você consegue identificar, você falou que faz o Rio Duraco, né? Ao longo do tratamento, você faz a bioeletrografia também para acompanhar essa evolução. Existe, assim, uns primeiros sinais de que você vê que esse paciente está respondendo ao tratamento, mesmo antes dos comportamentos evidentes, assim, existe esse padrão de leitura? Primeiro a gente vai vendo lindamente esse fígado baixando no Riodoraco. A gente consegue ver isso claramente. Eu vejo, o pai vê, a criança vê, todo mundo vê. Né? A gente consegue ver... Mas isso é mensurável na clínica? Na clínica também. Na clínica demora um pouquinho mais para chegar. Né? Por isso que eu faço minimamente os 3 meses. Mas a gente já consegue ver o sistema fazendo um esforço para se regular. A gente vai vendo ele fazendo esse esforço. Então, claro que existem dias que ele chega mais desregulado, porque tomou uma bronca da mãe, porque não teve um dia ruim na escola, né? A gente não consegue ver isso progressivamente, porque ele tem altos e baixos. Então, a gente tem que entender que ele tem altos e baixos. O mais importante é a gente comparar o primeiro Riodoraco e a primeira bioeletrografia de quando ele chegou para quando ele saiu. A última. Entendi. Então tem uma última. Tem uma última. A menos que a pessoa entenda que está sendo tão importante para ele que ele precisa continuar, assim como ele faz a TO, como ele faz né? Mas já dei alta para alguns. Talvez ele entendeu o intervalo. A gente consegue entender que a terapia já chegou no seu limite. Então ele volta só quando ele desregula muito. Né? Gera também esse padrão de entendimento dele, né? Do que está acontecendo, das leituras finas, né? Porque eu acredito que são seres muito especiais, que têm uma sensibilidade muito diferenciada da nossa, né? Então eles mesmos percebem no corpo isso, né? E talvez até a dificuldade do contato na grama seja o impulso de energia que deve vir, que deve assustar, né? Deve ser uma coisa assim assustadora para eles pelo grau de sensibilidade que eles devem ter. Já partindo para uma parte final da nossa live, você fala assim de muitos padrões, né? Que você observa o padrão, o Rio Duraco, as medidas chegando. Você consegue hoje já trabalhar a ciência, né? A metodologia científica, o mundo acadêmico, todo mundo trabalha muito com os guidelines, com os padrões, as coisas mensuráveis, os protocolos, tudo isso. Você acha que a gente vai conseguir chegar nesse ponto de ter guidelines com esse tipo de terapêutica para o autismo? Eu estou trabalhando para isso. Eu estou trabalhando incansavelmente para isso. Então, o meu objetivo, eu já criei um guideline, na verdade, eu já criei
essa metodologia, porque o que acontece? Eu não quero essa responsabilidade de ter entendido como funciona isso e ficar com essa informação só para mim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um guia básico, né? O terapeuta em Pix, ele precisa saber basicamente que existe esse padrão sindrômico do fígado com o coração. Ele precisa saber disso. Então, essa informação precisa sair, né? Depois disso, o segundo passo é que essa informação já foi publicada, então ela já foi publicada, já foi protegida, então ela já está circulando academicamente, já está disponível, já pode ser referenciada, né? Ela agora precisa alcançar, né? Agora, ela precisa alcançar terapeutas e precisa alcançar pais. O segundo passo seria trazer isso para um piloto, né, onde a gente pudesse efetuar esses atendimentos, né, numa escala um pouco maior, né, ou seja, numa clínica, né, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo é desenhar um curso, desenhar essas diretrizes, né? O segundo passo é montar um piloto. Então, assim, eu não vou descansar enquanto essas diretrizes não forem amplamente divulgadas, amplamente aceitas também, né? Aceitas, exatamente. Eu estou trabalhando incansavelmente para isso. Porque assim, quem já tem uma cabeça mais aberta para isso, né, que já estuda, que já lê sobre, que tem até uma mente mais que aceita as novidades, né, mais aberta a novidades. O que a gente enxerga muito hoje na integrativa é que as pessoas tentam tudo e aí fala assim, então agora eu vou para a integrativa, vai que resolve. E nosso esforço aqui com a Health 5D é fazer com que as pessoas entendam que esse pode ser o primeiro caminho. A gente não precisa ser a última alternativa, do já que nada funcionou, eu vou ali. Não, isso pode ser o primeiro, porque existe muita ciência nisso, existe muito estudo nisso tudo que a gente faz, o que a gente prega, o que a gente traz aqui, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente atinja as massas de pessoas, de famílias, de profissionais com esse respaldo, né, científico, porque não tem como a gente não ouvir, né, tem comprovação científica? Isso tem comprovação científica, né? E tem artigo, está publicado, está saindo, para a gente poder ampliar cada vez mais esse olhar, né? E aí dentro desse quesito de a gente conseguir alcançar uma massa maior de pessoas que possam se beneficiar desse tratamento, uma massa maior de profissionais que possam estudar mais tudo que você vem tentando, né, conseguindo com tanta veemência aplicar nos seus pacientes. Como que seria o custo desse maquinário? Essas máquinas, elas são nacionais, elas são importadas, elas são caríssimas e inviabilizam aplicar a técnica em 100%. Fala um pouco dessas máquinas, dessas tecnologias, para a gente entender se elas são uma coisa acessível ou se é uma coisa de outro mundo. Nem adianta eu estudar isso porque a máquina é impossível para mim. Traz um pouco dessa visão. Tudo depende da quantidade de crianças que você quer impactar, né? Então, vamos dizer que você, para um pai hoje, né? Um pai que tem uma única criança, não é uma tecnologia barata, né? Mas quando você tem uma clínica que atende um volume maior, ela é altamente acessível, porque você vai precisar de uma máquina para atender uma série de crianças, né? Então, esse, na verdade, é inclusive o meu próximo passo. Quantificar e metrificar quantas crianças nós conseguimos atingir durante o período de uma semana, tratando elas diariamente, né? Então, todo esse business plan porque envolvem várias tecnologias, né? Essa metodologia, esse business plan é exatamente o ponto onde eu estou trabalhando agora. Então, assim, ainda não tenho essa resposta 100%, mas em breve eu terei. E em breve eu pretendo estar implementando o primeiro piloto desse método, né? Isso varia, né, de ONG para clínica, para UPA, da quantidade de crianças que você vai impactar.
diretamente, mas a gente pode começar a ter um primeiro input. O mais importante que foi começar a arar no deserto, né? Você criar uma metodologia a partir do zero, né? Ou seja, você criar uma metodologia a partir da tela em branco, né? Porque o que eu estou te dando hoje já é uma diretriz muito, muito precisa. Quando eu estava lá atrás, milhares de vezes, eu questionei a minha sanidade mental, né? Que a gente trabalha com aquilo que a gente não está vendo, né? Então, assim, já é difícil ver o invisível. Então, assim, chegar nesse ponto já é um passo gigante, já ter um trabalho Vitória. publicado, já mostrar isso para a academia, né? Já mostrar isso para conseguir mostrar isso para diversas pessoas e ver que elas compreendem a tua linguagem. Olha o enorme trabalho que essas outras empresas estão fazendo, né? A BioWell, a MM Optics, né? Que é a empresa do laser, o trabalho que elas já estão fazendo, trazendo às massas, né? Esse entendimento. Então, não é um trabalho só meu, é um trabalho em conjunto, né? E quando a gente trabalha junto para uma patologia específica, quando a gente consegue afunilar isso, aí a gente vai embora. Eu pretendo fazer essa live com você daqui a 2 anos e já ter um Outras resultado muito respostas. maior. Exatamente. Com certeza. Mas foi o que você falou das pontes, né? A gente precisa construir essas pontes entre profissionais, entre empresas, né? Entre pais que E são tem um outro interessados e paradigma. difundir. Tem um outro paradigma que é muito difícil de quebrar. Muitas pessoas entendem a indústria como uma coisa ruim. Então, quando elas veem que você está acoplado a outras empresas, elas têm um pé atrás. Elas acham que você, né, está querendo ganhar dinheiro. E nem sempre é isso. Às vezes a gente está tentando converger todo mundo, Alinhar, que não é né? uma coisa simples, né? Ferramentas de análise, ferramentas de modulação. A gente está tentando jogar todo mundo ali na mesma direção, né? E a gente já tem esse paradigma e essa estrutura encrunhada de que a indústria é horrorosa. Mas a indústria biofísica, ela é muito, muito bacana. A indústria biofísica, ela está aqui para efetivamente trazer a saúde, né? Porque a indústria biofísica espera que o próprio corpo se cure. A indústria biofísica te dá o subsídio para que você mesmo se autocure. E isso transforma. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Mas essa indústria não gera dependência, né, de você estar sempre precisando daquilo. Né? Não. Para quem está assistindo a gente e se identificou, ou como paciente, como pai, né, de pessoas com transtorno do espectro autista, como funciona o primeiro passo no acompanhamento com você e também traz um pouco do olhar para o profissional que quer aprender com você. Quais são os caminhos? Você falou que está desenvolvendo um curso, então traz um pouco desse Infelizmente, como eu mesma que me cito nos artigos, né? Fui eu que enxerguei esse caminho. Infelizmente, hoje essa técnica está colada em mim, né? Então, o primeiro passo é tirar essa técnica de mim e levar essa técnica para o maior número de pessoas possíveis. Poderem implementar, porque ela é fácil, ela é rápida, ela é portátil, ela é não invasiva, né? Ela é simples, ela utiliza métodos simples, não invasivos, portáteis, então qualquer profissional pode ter, qualquer profissional pode aplicar, e qualquer profissional habilitado em acupuntura, né, ou habilitado em terapias energéticas pode implementar. Então, o primeiro passo é tirar ela de mim para que outras pessoas, que nem eu, possam se tornar até melhores do que eu, se Deus quiser. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é um curso. Quem quiser ver esse curso ainda não está pronto. Ele fica pronto no início de junho. Na verdade, o curso já estava pronto. Mas aí eu encontrei Dona Gabriela Chaves e entendi que precisava ter os módulos da nutrição, da fitoterapia, da homeopatia, outras técnicas
das práticas integrativas e complementares, as quais eu não domino, mas ela domina com maestria, né? Então, já que que eu estava fazendo um curso e ela conhece muito bem o meu trabalho e ela confia muito bem no meu trabalho, ela decidiu embarcar. Então, eu parei o lançamento para agregar o trabalho dela junto, para que a gente possa levar essa informação além, né, da acupuntura, além das técnicas biofísicas, para as práticas de fitoterapia, para as práticas de homeopatia, para as práticas de nutrição. Então, esse é um trabalho vai que já aumentando, vai agregando, né? vai. Então, hoje, por enquanto, só é no meu consultório. Mas quem sabe muito em breve, em qualquer consultório, qualquer um ter sido habilitado pelo curso, consiga tocar essa mesma frente. Então, hoje, se você quiser saber com antecedência sobre o lançamento do curso, você vai ter que entrar no meu direct e pedir: eu quero participar do grupo para saber, né, do lançamento. Mas depois, acho que isso só vai até junho. Depois disso, essa informação está com o universo e aí para frente, se Deus quiser, Maravilha. muitos profissionais Então, habilitados. se você está assistindo essa live antes de junho, junho de 2026, entre no perfil da Gabriela e manda mensagem que quer participar, que quer entender mais, que quer aprender as ferramentas, tudo isso que ela falou aqui, que é incrível. Entra lá para participar. Se está depois de junho, entra lá também, porque o curso já está divulgado, já está acessível, você já pode participar. Né? Então, hoje queria agradecer muito a sua participação. Acho que foi incrível a forma que você trouxe. Acho que a gente não falou só de autismo, mas a gente falou dessa forma como o corpo funciona na sua base. Né? E talvez não só autistas vão se beneficiar, talvez não, com certeza não só autistas se beneficiam desse olhar, né? Porque é um olhar que a gente troca a lente do olhar, a gente olha. Eles se beneficiam mais. Eles se beneficiam mais. Mas ela serve para todo mundo. Sim, é porque o teu foco hoje é esse, né? Você você observou um padrão, você está metrificando tudo para trazer isso, né, de uma forma mais ampla. Você podia estar muito bem quietinha no seu lugar, fazendo o seu trabalho, atingindo o seu número X de pacientes limitado, mas você está querendo realmente fazer a mudança no mundo, né? Qual o rastro que você vai deixar quando você se for? É um legado, né? E exatamente. Eu cheguei. O meu Instagram é pequenininho, se você olhar lá, é muito pequenininho, mas chegou um momento que eu entendi que eu não podia mais ficar no background, porque tem muita criança que precisa. Tem muita criança que precisa. Então, hoje, eu tive que vir para o front, não teve jeito. Isso, e tem que falar, e tem que trazer a tua verdade, a tua forma de aplicar isso no mundo, é incrível. Eu fiquei muito feliz, assim, muito emocionada mesmo da forma como você trouxe os casos, as situações que a gente consegue resolver e o padrão, né? Como você olha a forma de olhar. Como eu falei, a lente, a gente muda a lente, a gente não vê só o comportamento, a gente vê um sistema que pode ser reorganizado. E aí, a partir desse padrão, não é só no autista, você pode pegar diversas outras condições onde você reorganiza o padrão e você consegue ter sucesso na sintomatologia, no que quer que seja que esteja acontecendo. Então, talvez a Gabriela hoje faz um curso voltado para autismo, mas não necessariamente é só para autista, né? Você pode trazer a aplicação da tua técnica para a vida, para a saúde, para a implementação da saúde, né? E achei, assim, super interessante, agradeço muito. Estou super à disposição para trazer mais conteúdo a próxima live, quando você tiver mais coisa para trazer, para falar, a gente pode marcar, combina, porque é totalmente disruptivo e foi aquilo que eu falei, né? A Health 5D, ela está aqui, a ideia é que isso seja o nosso padrão, que a gente possa olhar para a saúde integrativa como o padrão, como a saúde, né? Porque o que a gente tem hoje como saúde é ausência de saúde, né? O padrão é a ausência de saúde. Você busca o olhar da saúde quando você não tem ela. E o que a gente quer é trazer a saúde como o padrão. E a saúde integrativa, ela traz isso. Ela traz prevenção, ela traz organização dos sistemas, ela traz tudo isso. Então, eu te agradeço imensamente porque a sua visão salva vidas. A sua visão muda vidas. Então, quando a gente, né, constrói pontes, ao invés de levantar muros, se junta, o resultado não pode ser regressivo, ele é só progressivo.
É isso. Então, estamos do mesmo lado, estamos no mesmo time, do mesmo lado, mirando na mesma direção. Conte com a gente. E, mais uma vez, Obrigada. obrigada a você, obrigada a todos que participaram. Se quiser deixar suas últimas palavras. E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição lá no Instagram. É só mandar um direct que eu Então, estou sempre respondendo. Ainda. combinado. Combinado. Muito obrigada a Ai, todos. Lembrando que obrigada. a gente tem 2 e-books sobre autismo. Esse e-book do Muito Além do Cérebro, que fala são 2 nutricionistas falando sobre a conexão do intestino com o cérebro. E tem um e-book do autismo na adolescência, que é da doutora Ingrid Teixeira, que também é super interessante. Os 2 estão na página da Health 5D. E assim a gente encerra nosso mês de consciência do autismo com chave de ouro. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.